quando nasce uma mãe, nasce o quê? Completa essa frase. Uma culpa, não é assim? Pelo menos comigo foi assim. Eu imagino que eu não esteja sozinha nessa. E aí, quando algo não dá certo na maternidade, é claro que essa culpa aumenta ainda mais, porque mães perfeitas idealizam filhos perfeitos. E aí, né, a gente idealiza que a criança come bem, que a criança dorme bem, que a criança não faz birra. E aí, tudo isso que vai saindo desse padrão de correto vai fazendo com que a gente se sinta cada vez mais culpada. E quando a criança não come, gente, é uma frustração muito grande, porque é dado à fêmea, em qualquer espécie animal, a função de nutrir o filho. E se algo dá errado, com certeza a gente se sente muito mal e às vezes nos sentimos até, sabe o quê? Incapazes de maternar. Gente, isso é muito sério, mas no vídeo de hoje eu quero tirar a sua culpa. Eu quero que você entenda que de forma alguma, se o seu filho não come, a culpa não é sua. Comer é complexo e você vai entender o porquê. Não significa que você não tenha responsabilidade no processo. Isso sim você tem, mas responsabilidade é diferente de culpa. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Eu sou Milene Henriques, eu sou nutricionista materno-infantil, sou especialista em seletividade alimentar e eu estou sempre aqui trazendo conteúdos para ajudar o seu filho a comer melhor e também quero te ajudar com a maternidade, porque eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu sou mãe de 2 e eu percebo o quanto é desafiador. E aí, para eu conseguir te ajudar, se inscreva aqui no meu canal, ativa a notificação para você não ficar de fora e me acompanhe também no Instagram. Todos os dias eu posto muito conteúdo lá, seja no meu feed, seja nos meus stories. Eu tenho a oportunidade de compartilhar aquilo que eu faço na minha casa com os meus filhos, aquilo que eu aplico com os meus pacientes, com as famílias que eu acompanho por meio do meu curso de alfabetização do paladar. Vai ser um prazer ter você comigo. Então, olha só, por que eu acho tão importante trazer esse assunto aqui para a gente conversar sobre ele, né, gente? Primeiramente, porque eu sou mãe e, como mãe, eu tenho muitas culpas. Estou tentando me libertar de algumas, mas eu confesso que eu ainda tenho várias. E segundo, gente, é que muitas vezes os profissionais da saúde acabam reforçando essa culpa mesmo, acabam reforçando essa ideia de que a criança não come bem por culpa da mãe. E terceiro, porque hoje a gente vive na maternidade perfeita, não é isso? O filho da blogueira dorme 15 horas seguidas, não faz birra, guarda todos os brinquedos depois que acaba de brincar, fala 3 línguas, é super obediente e por aí vai a lista, né, das crianças perfeitas que estão sendo construídas por aí. E eu sei muito bem que na minha casa não é assim e na sua talvez também não seja. Só que isso vai gerando toda uma pressão interna, né? Por meio do mundo externo, das redes sociais, de tudo que a gente acompanha de perfeição, isso vai gerando uma culpa interna. E, gente, acredite, eu vivo isso todos os dias na minha casa, dessa pressão, tá? Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso aqui hoje. Aliás, pessoal, deixa eu tirar esse jaleco, porque hoje eu não quero conversar com vocês como profissional, não. Hoje eu quero falar com vocês como uma mãe que passa por isso, que enfrenta esses desafios também na maternidade. Os meus filhos comem muito bem, mas isso não me isenta de sentir culpa. E aí, gente, é claro que o maior objetivo, né, que a gente tem aí na maternidade é que os nossos filhos estejam bem nutridos, que os nossos filhos estejam saudáveis. E quando a criança não come bem, a gente sabe que de alguma forma isso vai ficar prejudicado. Então, você possivelmente está preocupada com isso, né? Só que o que eu quero te mostrar, gente, é a complexidade do comer, para você entender que a culpa não é sua. Então, bora tirar essa responsabilidade aí, esse peso das suas costas, porque ele não te pertence. Eu quero também, gente, que você saia desse vídeo aqui entendendo que você tem responsabilidade, tá? Não quero que você pense assim, ah, beleza, assisti lá o vídeo da nutricionista, ela falou que eu não tenho culpa mesmo e tá tudo bem, meu filho não come bem e eu vou simplesmente aceitar essa situação. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá?
O objetivo aqui é que você assuma a sua responsabilidade, desempenhe o seu papel, mas sem carregar o peso de que a culpa é sua. E por que o problema não está em você? Porque, gente, comer é instintivo somente nas primeiras semanas de vida. Depois disso, comer é um comportamento aprendido. E, por ser aprendido, ele precisa ser o quê? Ensinado. Óbvio, a gente só aprende aquilo que nos ensina. Comer, gente, é mais difícil para uma criança do que andar e falar. Quando seu filho estava começando a andar, possivelmente você não exigiu que ele simplesmente levantasse e saísse correndo. Você conseguiu entender que é um processo e que um dia ele ia andar um pouquinho, dar o primeiro passinho, cair, andar desequilibrando, até ter controle e conseguir fazer isso aí com total independência, autonomia. E com a alimentação a gente também precisa entender dessa forma. Gente, comer exige o uso de 26 músculos e 6 nervos cranianos. Sem contar que é a única tarefa do nosso organismo que exige todos os nossos órgãos e sentidos. Tudo está envolvido na alimentação. Todos os nossos sentidos, de tato, olfato, visão, audição, paladar, propriocepção, tudo isso tem que estar funcionando em harmonia no momento da alimentação. Se algum desses estiver desajustado, desalinhado, não vai funcionar. Gente, comer é complexo e, além disso, a dificuldade alimentar, muitas vezes, ela é somente a pontinha do iceberg. Ali embaixo tem muitas coisas, porque a dificuldade alimentar é uma forma que o seu filho tem, muitas vezes, de te comunicar que algo está errado. E aí, se você não consegue entender o que está envolvido por trás daquele comportamento, você vai carregando essa culpa sem conseguir ajudar o seu filho de fato, né? Eu chamo isso de culpa paralisante. Tem o medo paralisante, que é aquele que nos impede de agir, e também tem a culpa de mãe, que é paralisante, aquela que nos impede de avançar, porque a gente vai entendendo, né, que aquilo ali está somente em nós. Então eu quero tirar esse peso das suas costas. Entenda, gente, que 30% das crianças dentro do desenvolvimento normal, crianças saudáveis, sem nada, elas possuem dificuldade na aceitação de alimentos. E se a criança tem algum desajuste aí de crescimento e desenvolvimento, esse valor de 30% ele sobe para 80%. Então 80% das crianças com alguma dificuldade no desenvolvimento são seletivas. E aí, gente, existem muitos motivos para isso. Existem motivos físicos pelo qual uma criança não come, né? Uma criança, por exemplo, prematura, uma criança que teve ou tem um refluxo, uma esofagite, crianças que têm problemas intestinais, como diarreia constante ou uma constipação intestinal mais grave, crianças com doenças cardíacas, com doenças respiratórias, crianças dentro do transtorno do espectro autista, crianças com alterações sensoriais. Gente, são inúmeros exemplos, né? Eu poderia ficar aqui muito tempo desse vídeo te contando, porque existem mais de 200 diagnósticos que podem contribuir para a seletividade alimentar. Sem contar que ainda existem outras causas, porque a dificuldade alimentar, gente, ela tem causas que são orgânicas, que são esses exemplos físicos que eu dei agora para vocês. Existe a causa de alteração sensorial. Lembra que eu contei que todos os sentidos têm que trabalhar em harmonia no momento da refeição? Se essa criança tem uma percepção alterada, por exemplo, do tato, do olfato, do paladar, isso vai prejudicar a aceitação de alimentos, e essa é a dificuldade alimentar de origem sensorial. Além da física, da sensorial, também existe a dificuldade alimentar comportamental, que é aquela provocada por desajustes na rotina, por substituições que são feitas. E você precisa entender isso também. E é aqui, nesse lugar, que mora a sua responsabilidade, especialmente. Em outros lugares também. Mas aqui também, né, você é parte fundamental aí, porque você vai construir essa rotina, você vai construir esse ambiente que seja favorável à aceitação de alimentos, para que o seu filho não tenha essa dificuldade alimentar de origem comportamental. A comportamental, ela pode ser em decorrência de uma orgânica, de uma sensorial, pode ser em decorrência também de uma emocional. Sabe o que é a dificuldade alimentar de origem emocional, gente? É aquela provocada por uma relação ruim que a criança teve com o alimento.
Vamos supor que essa criança, durante a introdução alimentar, teve um engasgo, ou ela foi queimada, né? Às vezes a gente vai dar comida para os nossos filhos, essa comida está um pouco mais quente. E aí essa criança, ela pensa, ela associa, né? Um momento de dor, aquele momento ruim ali que ela passou com a alimentação. Então pode ser que gere uma emoção de negação, de recusa alimentar em decorrência disso. Além disso, também existe a dificuldade alimentar de origem motora, que é aquela provocada pela flacidez de musculatura. Gente, aqui ó, nós temos muitos músculos. Lembra que eu falei nesse vídeo que existem 26 músculos envolvidos no processo aí de alimentação? Se algum desses 26 músculos não estão trabalhando de forma adequada, o músculo tem que ser fortalecido para ele trabalhar, né? Isso leva à dificuldade alimentar de origem motora. Ou seja, resumindo essa conversa toda, livre-se da culpa, tá? Esse vai ser o primeiro grande passo para que você consiga seguir em frente para ajudar o seu filho a se alimentar melhor. O segundo passo que você precisa dar é descobrir o motivo pelo qual o seu filho não come. E eu contei aqui para vocês sobre 5 origens da dificuldade alimentar e você precisa entender em qual dessas 5, ou às vezes mais de uma, né, o seu filho se encaixa, porque cada uma vai ter uma forma de ser tratada. Cada tratamento vai ser diferente, as estratégias e técnicas aplicadas também vão diferir, então você precisa entender isso. E o terceiro passo é assumir a responsabilidade do que cabe a você, né? Comer é aprendido, então cabe a você ensinar o seu filho a comer. E aí, gente, entenda qual o seu papel, entenda o que você pode fazer e coloque em prática o quanto antes, porque somente assim você vai conseguir ajudar o seu filho a comer. E conte comigo para aquilo que eu puder ajudar. Vai ser um prazer ajudar vocês ao longo dessa trajetória, como eu já consegui ajudar mais de 20 mil famílias. E, gente, para te ajudar, eu preciso que vocês estejam comigo, me acompanhando aqui no YouTube, no Instagram. É só assim que eu vou conseguir que o meu conteúdo chegue até você, né? É impossível eu te passar essa informação se não for aqui por meio desse canal, né? Por meio das minhas redes sociais como um todo. Então, me segue, ativa a notificação aqui para você não ficar de fora e compartilha esse vídeo também aí com uma pessoa que precisa ser ajudada. E vamos juntas, gente, melhorar essa relação que a gente tem com a maternidade, porque a maternidade pode ser muito mais leve do que a gente imagina, com menos peso, e eu vou ter muita alegria em te ajudar em todo esse processo aí.